doce dos rios, nas águas salgadas do mar. Eu chamo a rainha da floresta, a dona desta festa para me saudar. Oh, minha rainha da floresta, você é rainha do mar. Eu peço, ó mãe natureza, que me dê firmeza para eu trabalhar nas ondas do mar, nas ondas do mar, nas ondas do mar eu vou viajando. E a rainha Oxum vai me acompanhando nas ondas do mar, nas ondas do mar, nas ondas do mar eu vou navegando. E a estes mistérios eu vou me entregando. Ó meu São Miguel, me dê a luz para eu poder enxergar o reino encantado das profundezas do mar. Saudações! É uma grande satisfação compartilhar com vocês um pouco do que eu tenho aprendido com pessoas, culturas e oralidades amazônicas. Para quem não me conhece, eu sou Fernanda Colgo e os meus companheiros musicais são Carlos Pila e Séries Gaia. E nós somos a Companhia Casmerim. Durante a pesquisa de mestrado realizada na Universidade Federal do Acre, eu tive a oportunidade de tecer uma dissertação em contato, em diálogo com Luiz Mendes do Nascimento, um ancião, nascido no seio da Amazônia acreana e conhecido como o orador do mestre Irineu. Um diálogo com as memórias gravadas no seu corpo vivo e com a voz poética que desse corpo emana. Uma voz que ressoava e ainda ressoa no interior e a partir da doutrina do Daime, de êxtase místicos e de contextos amazônicos. A pesquisa ela foi transformada em livro, publicado em coautoria com o ancião, pela editora Nepan, o orador do mestre Raimundo Irineu Serra, Diálogos, Memórias e Artes Verbais. E no intuito de trazer à tona notas dessa poética cultura daimista ayahuasqueira que o orador faz soar, eu apresento a vocês um diálogo com contos, cantos e encantos nascidos de profundas experiências com o Daime, um dos muitos nomes e usos da ayahuasca. E para que nós possamos penetrar, ainda que sutilmente, nos domínios dessa ciência da floresta, dessa lógica xamânica, desse mistério da natureza, eu os convido a abrirem os seus sentidos a uma poética da diversidade, a estenderem as suas raízes ao encontro de outras raízes. No decorrer da pesquisa de campo, Luiz Mendes, em diversos momentos, diz que vai me contar algumas experiências, porque, afinal, nós falamos a mesma linguagem e versa a respeito de vivências estáticas em sonhos e mirações, contatos sobrenaturais com os seres que habitam os reinos da natureza e com os espíritos dos mortos. E eu ressalto que eu escrevi e falo agora para aqueles que entendem essa linguagem, mas falo também para aqueles que, se libertando dos padrões do colonizador, se libertando dessa colonização interior, desejam abrir-se ao outro,
outra cultura, lógica, ciência, outras paisagens poéticas, saberes, fazeres e seres da ayahuasca. Concentrado no meu pensamento, me lembrei do passado. Raio chegou no som de um chamado. Hey, 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 ho. 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 Sabedoria primitiva, entrei dentro do seu reinado, no jardim de belas flores. Louvado seja Deus, louvado. Hey, 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 ho. 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 Luiz Mendes conta que já recebeu muitas curas dentro do trabalho com o Daime, muitas curas. Curas assim, olha, que ele conta, até porque a gente fala a mesma linguagem, milagrosas. Curas milagrosas. E às vezes tão simples que a gente nem imagina. Há muito tempo, quando o nosso ancião ainda era jovem, foi trabalhar num roçado, foi puxar assim um pau de macaxeira, não sabe de que jeito fez força, deu um estalo. Aí começou, desmantelou a coluna e foi detectado um problema com gravidade, foi hérnia de disco. Tava feio, viu? Sofrendo muito. Passou em diversas terapias, mas foi ficando cada vez mais debilitado. Chegou num ponto de precisar ser mexido pelos outros para tomar um banho, fazer uma precisão. Teve horas assim que até para se virar precisava de ajuda. Tava desse jeito, viu? Teve momentos que ele só se sentia vivo nos olhos. Esses ele ainda tinha condições de mexer, porque o resto não movimentava nada. Nessas condições, certo dia, Luiz Mendes pediu à sua esposa, a dona Riselda: mulher, traz Daime, traz Daime. E quando ela chegou, assim, com 1 litro de Daime, o copo na mão, ele ia tomar uns 2 dedos. E ela disse assim: ô Luiz, por que tu não toma um Daime mais à vontade, homem? Ele achava que do jeito que ele estava debilitado, um Daime volumoso podia não ser adequado, mas, aproveitando o incentivo da esposa, tomou assim um copo quase cheio e se aquietou. Eram umas 3 horas da madrugada e o paciente amanheceu o dia mirando
E foi no amanhecer do dia que ele recebeu a sua cura. De repente, apareceu uma base aérea bem ao lado da sua casa, ali no terreno do seu vizinho, o seu Tufi, aquela base aérea enorme, envolvendo tudo e chegando uns aparelhos tanto aterrissavam quanto decolavam. Aqueles aparelhos assim como não era representando o avião, não, mas voando, aqueles aparelhos. E Luiz prestando atenção naquela história. Quando aterrissou lá um aparelho daqueles, Luiz olhou assim para os outros e viu que aquele era o mais bonito. Coisa linda! Veio e aterrissou assim. E ele viu, quando abriu a porta e desceu uma senhora muito bonita. E lá vem ela marchando no rumo do paciente e ele de cá olhando, pasmado, com tanta beleza. Mas quando ela foi chegando assim, próximo a ele, ela retirou-se, deu só uma olhadinha assim e passou. Porque foi ligeirinho, mas ele estava vendo, acompanhando, ela veio vindo assim. Quando chegou perto dele, deu uma dobradinha assim, uma olhadinha e passou. Ah, gente. Mas o Luiz Mendes ficou assim, ó. Mas valha-me Deus, o que tá acontecendo? Mas nem me olhou direito, me olhou assim, tão de leve. Mas será que eu não tô merecendo? Mas nisso, ele foi se procurando e no que viu, sentou. E no que sentou, viu que estava todo arrumado, um pouco debilitado ainda, mas todo arrumado. Só pelo reflexo de um olhar, a cura veio aí. E o narrador termina a história dizendo: muito simples, não é? Uma cura só pelo reflexo do olhar da Virgem Mãe, porque não era outra, não. E aí tá pronto o homem curado. Sabedoria primitiva dos nossos ancestrais, e o jardim de belas flores são as plantas medicinais. Ayahuasca é o nome quichua de uma bebida feita de cipó, folha e água, utilizada milenarmente por muitos povos das muitas Amazônias. Embora a ayahuasca seja o termo mais conhecido para denominá-la, ela possui muitos nomes, sendo que a multiplicidade de nomes e línguas corresponde à multiplicidade de usos, culturas, povos.
ela é considerada uma planta mestra, uma planta professora, habitada por um dono ou uma mãe que transmite àqueles capazes de vê-la, ouvi-la, seus cantos, visões e ensinos. Ela é uma das professoras dos xamãs, os pajés, tradutores e profetas, cantores e poetas, contadores de histórias, homens da voz, que aprendem com sua professora vegetal a conhecer o poder curativo de outras plantas, a curar os doentes, realizar voos xamânicos por esse e outros tempos e mundos, ver e dialogar com os espíritos dos mortos, das plantas, dos animais, ou transformar-se neles, preparar-se para a morte. A experiência da ayahuasca estilhaça os padrões da lógica da modernidade ocidental, como na história contada. E o mais importante, o paciente foi curado. Daí que na colonização de diversas áreas da Amazônia Ocidental, os contatos entre indígenas e não indígenas possibilitaram o surgimento de situações não previstas. Situações que escapam ao caráter dominador, devastador, exploratório da colonização. E dentre essas situações se encontram aquelas onde são cunhados novos usos para a ayahuasca. E o nosso foco hoje, ele é ajustado para o contexto do Daime de Raimundo Irineu Serra. Nas palavras de Luiz Mendes, eu sou o nosso mestre, comandante do astral. 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 Raimundo Irineu Serra nasceu sob o signo de Sagitário. Essas homenagens também são dele, afirmamos nós. E o plenário? Salve, salve o nosso grande Deus, salve o mestre centenário, salve o mestre centenário, aquele a quem devemos tudo. Nas nossas armas de defesa ele se inclui, sendo um potentoso escudo. Avante, avante, companheiros, para a complementação deste estudo. Na complementação deste estudo, estamos todos a louvar Hosana, Deus nas alturas, na plenitude onde Ele está. E o nosso mestre centenário recomendando, capriche, Mas capriche mesmo e venha se apresentar. Viva o nosso mestre centenário! Viva! A doutrina do Daime é herdeira das diásporas, expressão viva de uma poética da diversidade, cultura musical cristã que incorpora práticas de vegetalistas amazônicos e se constitui
em torno de uma bebida milenar de origem indígena. Doutrina fundada por um homem negro, por nome Raimundo Irineu Serra, homem da escola da oralidade, nascido no Maranhão no final do século XIX. Homem que se deslocou para o Acre para trabalhar na extração do látex e, no interior da floresta amazônica, foi iniciado por caboclos peruanos nos mistérios da ayahuasca e, adentrando a ciência dessa bebida, estabeleceu contato com o ser que a habita, sua professora, Clara, identificada por ele como a rainha da floresta, a Virgem da Conceição, rainha do mar, senhora da lua, uma deusa universal. Irineu ouve as suas palavras, dela recebe os ensinamentos, passa por um período de aprendizagem e se torna um grande curador, rei, jardineiro, professor, o velho Juramidã, no seio da Amazônia acreana, recebeu e formou a doutrina do Daime, nome que deu à ayahuasca. Doutrina hoje cantada, bailada, vivida por milhares de pessoas em diversas localidades do mundo inteiro. Meus irmãos, estou aqui bebendo nesta rica fonte. Nosso mestre está dizendo: nasceu novo horizonte. Passa o tempo chega bem no raiar do sol. Vamos todos seguir cantando o cantado roxinol. O roxinol canta bonito e é dos seres divinos, passando por entre a relva, foi quem nos trouxe destino. Os hinos constituem a base fundamental do culto daimista. São mensagens poéticas recebidas, percebidas em momentos de contatos com realidades não ordinárias. Daí que uma vez eu perguntei ao ancião: seu Luiz, toda vez que o senhor recebe um hino, o senhor o escuta? Como é essa experiência? E o narrador, então, contou. Existem diversas maneiras de se receber hino. Já recebeu hino mirando? Mirando quer dizer vendo. Já recebeu hino sonhando e intuindo? Intuindo, você sabe como é que é, né? É aquilo que a gente não vê, não pega, mas sente. Chama-se intuição. E após uma longa pausa, ele continuou dizendo que tudo de início ele aceitou e acreditou, porque não tinha como não acreditar.
Mas tinha uma coisinha assim que ele não desacreditava totalmente, mas tinha umas dúvidas, né? Que era a coisa de receber hino. Ele achava que a pessoa adquiria por aí uma musiquinha, depois umas palavras e montava tal, e era isso que ele achava que fosse. Mas isso era o que ele pensava que fosse. Passou o tempo. Luiz Mendes, de rede atada, trabalho em casa, tomou um copo de daime e num copo cheio desse daime saiu em uma viagem. E lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, até que chegou assim num patamar. E Luiz Mendes olhando aquela imensidão. Mas quando foi prestando atenção, perto dele não era longe não. Começaram a nascer uns alicerces, assim, de uma casa. E aquilo foi crescendo, crescendo e crescendo, como 4 colunas para uma caixa d'água. E crescendo, e com um pouquinho já estava lá em cima. E Luiz Mendes de cá, olhando. E foi formando, 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 e era um trono. Era um trono. E tinha uma janela. Tinha uma janela de cá, ele olhava e via uma claridade dentro daquela janela que chega a encandear. E nessa daí nasceu um fiozinho. E vinha aquele fiozinho. Vinha e ligava aqui nele. E também umas palavras. O fio e umas palavras. E aí ele foi entender que o fio era a música em forma de fio. E as palavras ele lia bem. E foi montando aquele fio e as palavras, e foi montando e montando. E quando tudo aquilo ligou aqui nele, ele já foi abrindo o bocão e cantando. O rei me mandou para eu cantar assim, para eu bem aprender e amar a mãe divina. O rei me mandou para eu cantar assim, para eu bem aprender e amar a mãe divina. O rei me mandou para eu cantar assim, para eu bem aprender e amar a mãe divina. Ô, gente, e seu Luiz ficou muito animado, mas rapaz, e o narrador terminou a história dizendo: agora eu acredito que a gente recebe hino mesmo, porque, coisa fantástica! E de lá pra cá, Luiz Mendes trabalhou e trabalhou incansavelmente, sonhando com um bom lugar para si e para os seus companheiros. Mas toda essa trajetória, às vezes, ela também é penosa. E Luiz Mendes também já andou cansado. E o narrador nos conta. Que uma vez ele foi atrás de umas férias no astral. Até atrás de andar como piolho pela cabeça dos outros. Assim disse ele. Porque às vezes ele encontrava aqueles companheiros, daqueles que vêm no trabalho de daime, de ano em ano, ou quando acha que deve, e
Seu Luiz, ô companheiro, mas tu nunca mais apareceu no trabalho. Ah, Luiz, eu tô passando umas férias. Ô, gente, seu Luiz achava aquilo muita folga e resolveu também ir atrás de umas férias. Afinal, tanta luta? Ora, mas tomou daime e foi bater lá. Chegou num determinado departamento, tudo movimentado, várias instâncias grandes. Ele até relacionou com a história de Chico Xavier, hospitais, aquele povo internado. Bom, mas o caso dele era férias. E quando ele chegou num determinado departamento, um rapaz o recepcionou, caboclo bonito, baixote assim. Opa, companheiro! E Luiz Mendes prontamente, opa! Tá fazendo o quê por aqui? E seu Luiz, rapaz, eu vim atrás de umas férias, mas eu tô precisando de umas férias. O atendente fez um gesto assim de quem estranhou e disse: férias? É, férias, sim, senhor. Rapaz, não, aqui a gente não conhece essa coisa não, férias. Férias assim, que a gente passa um tempo mais folgado. Não. Não tá no nosso dicionário, não. Férias. Ih, não, é? Não, férias. Férias, a gente não conhece, não. Ah, agora tem aposentadoria. Aposentadoria tem. O senhor quer se aposentar? Mas nisso, Luiz Mendes já vai olhando aqui e vendo um caixãozão, e responde bem rapidinho: não, companheiro, poxa, mas eu tô tão disposto, eu tô com vontade de trabalhar. Precisa ser bem querido, seja bom trabalhador. Para viver neste mundo é preciso ter amor. Precisa ser bem querido, seja bom trabalhador. Para viver neste mundo é preciso ter amor. Para viver neste mundo é preciso ter amor. Precisa ser bem querido, seja bom trabalhador. Para viver neste mundo é preciso ter amor. Esses são alguns dos muitos contos de Luiz Mendes registrados durante a pesquisa, seguindo ao lado de sua esposa e de sua grande família, uma longa trajetória de vida dedicada ao daime. Esse ancião se constituiu como um acervo vivo da doutrina do mestre Irineu. E, como ele gostava de destacar, esse foi o maior achado da sua existência, que lhe permitiu recriar-se continuamente como um homem novo. O narrador, ele apresenta sua cultura, sua ciência, literatura, poesia oral, daimista, amazônica, ayahuasqueira, que eu procuro fazer ecoar aqui
e na transcrição dos contos, cantos e preleções, bem como nos diálogos teóricos que com eles eu estabeleço no livro publicado. A sua literatura oral, ela é aqui apreendida como múltiplos textos que fazem parte de uma cultura viva, tradições e literaturas vivas forjadas no caldeirão de circularidade de pessoas e culturas no mundo. Imaginários e poéticas, saberes e fazeres que, embora sutilmente e dentro dos processos de conformismo e resistência, subvertem padrões hegemônicos e podem contribuir para descolonizar as mentes. E para finalizar, nós temos a honra de lhes apresentar, ainda que inicialmente, Casmerim. Contemplando a natureza e vendo toda a sua forma, natureza ela é viva, se agredida, ela chora. A natureza é um conjunto na formação de uma só. Todas são obras de Deus, o dono da força maior, o vovô da natureza. Casmerim foi quem partiu, ostentando a beleza. Sorriu, sorriu, sorriu no adeus da despedida. Saudade fica, saudade vai. Casmerim se despediu, foi pra casa de papai, vá pra casa de papai. Ela tem muitas moradas, Casmerim, estou contigo, sempre, sempre será lembrada. Casmerim faz parte dos seres encantados da floresta. É uma protetora, zeladora da floresta. Não só ela, mas faz parte de um grupo de espíritos evoluídos de uma evolução tão sublime que a gente pode dizer encanto. É um ser encantado da floresta. Mas Casmerim, assim como nós, já esteve encarnada aqui neste mundo chão, já usou essas mesmas vestes tão generosamente emprestadas pela Mãe Terra. Chamava-se Maria, mas essa é uma história para outra ocasião. Por hoje, nós contamos apenas que, ao desencarnar, ao fazer a sua viagem derradeira, Maria se transformou, se encantou em Casmerim. E algumas cerimônias com o Daime, em algumas ocasiões especiais, Luiz Mendes nos presenteia com a presença de Casmerim quando ele faz a sua dramatização. Na floresta tem de tudo
a gente aprova com a luz do sol nascente, é uma verdejante rosa. A floresta foi criada e entregue nas nossas mãos, mas muitos só a destroem por pura e sangrenta ambição. A floresta é benéfica, ajuda na purificação deste ar, tão castigada pelo homem ignorante ao ignorar. A floresta é um colosso com todos os seus mananciais, tão maltratada pelo homem, meus irmãos, isso não se faz. A floresta é uma riqueza imensa, não podemos dizer que não. Ofereço a todos vocês essa ligeira e singela dramatização. Salve o verde da floresta, salve o verdão do mar, salve toda a natureza, que é a quem a gente deve amar. Mas aqui eu me despeço, externando a minha saudação. Até quando Deus quiser. Tchau! Tchau! Tchau, meus queridos irmãos! Viva Casmeirim! Viva! A floresta tem de tudo ela nos dá. A floresta é divina, é de importância fina, pode acreditar. A floresta é um colosso, é uma suprema majestade. Ela purifica o ar e provém sustento de todos os seres e da humanidade. Minha mãe, estou aqui, pedindo a vossa bênção, implorando a Jesus e ao meu chefe império, o rei da ciência. No alto da montanha, avisto toda essa beleza, manifestada no teu ser. Deus, 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 mistérios da natureza. Viva divino Pai eterno, viva todos os seres divinos.